Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que hoje estamos aqui para realizar uma conversa, uma conferência sobre produção de noz pecan, a realidade brasileira, a realidade do Rio Grande do Sul e as suas perspectivas. Para isso, gostaria também de me apresentar. Meu nome é Carlos Roberto Martins, sou pesquisador da Embrapa Clima Temperado e atualmente venho desenvolvendo meus trabalhos de pesquisa com a cultura da noz pecan. Para essa nossa conversa, para essa nossa conferência, eu também gostaria de convidar o presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, Demian Segato, que também atua na coordenação da Câmara Setorial, para que nós possamos fazer essa etapa inicial e depois fazer a apresentação e logo em seguida nós conversarmos a respeito da noz pecan. Demian, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui nesse momento tão precioso para falar sobre noz pecan. Muito obrigado pela oportunidade, professor doutor Carlos Roberto Martins. É uma satisfação poder estar dividindo esse espaço contigo, né? E saúdo a todos os que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir na plataforma do YouTube, né? E desejar que seja muito proveitoso essa oportunidade a todos aqueles que têm interesse, né, na cultura da noz pecan. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, e vamos dar início aos trabalhos. Tá certo. Então, Demian, muito obrigado pela tua presença. Vamos aqui tentar fazer essa interação e fazer aquele nosso bate-papo, aquela nossa conversa sobre a cultura da noz pecan. Para início do nosso trabalho, da nossa conversa, eu preparei uma apresentação para que nós pudéssemos estar verificando alguns dados com relação à nossa produção, à nossa realidade e as perspectivas que nós temos com a cultura da noz pecan. Tá? Então, vamos ver se nós conseguimos fazer essa apresentação. Bom, então, como eu disse, a nossa conversa de hoje, o nosso trabalho de agora, a nossa atividade desse momento é falar sobre a produção de noz pecan, a realidade e perspectiva brasileira, a realidade e perspectiva do Rio Grande do Sul, e eu falo assim desta forma, porque o Rio Grande do Sul, e aqui já inicio destacando desta maneira, que o Rio Grande do Sul é o principal estado produtor de noz pecan, e tem uma grande influência na produção e na produtividade e na qualidade em todo o setor da noz pecan. Né? Então, por que nós estamos falando dessa cultura? Aliás, começamos da seguinte maneira, né? Que é algo que é muito comum as pessoas perguntarem, mas a nogueira pecan é nogueira pecan, é noz pecan, pecan com tio, pecan sem o tio. Ela tem esses vários sinônimos, mas todas elas querem dizer realmente que elas são a noz pecan, né? Ou essa fruta que vem conquistando o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil, e ela é conhecida com o nome científico de Caria illinoensis. Ela é nativa dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos e norte do México, e hoje vem sendo cultivada aqui em terras brasileiras. Mas e a noz pecan, ela se enquadra diferentemente de outras frutas, como, por exemplo, a maçã, a uva, a goiaba, o figo. A noz pecan, ela é considerada das frutas chamadas frutos secos, ou conhecido internacionalmente como nuts. Né? Então, essas são, o que vocês estão vendo nessa imagem, são o rol dos principais frutos secos que estão no mercado e no qual a noz pecan se enquadra. É com essas categorias de frutas, que esses são os frutos secos, que a noz pecan realmente vai competir. Né? E por que há essa grande demanda, esse grande envolvimento das nozes, especialmente da noz pecan? Por que há essa demanda? Por que aumentou o consumo de noz pecan? Obviamente, aumentou o consumo
aumento do crescimento populacional, mas também muito, e muito mesmo, pelo conhecimento que cada dia que passa isso acaba se multiplicando e disseminando sobre os benefícios que o consumo das nozes, e aqui representado especificamente da noz pecan, traz para a saúde, né? Isso está comprovado cientificamente, existem inúmeros trabalhos que trazem isso de uma maneira científica e que aqui estão resumidos os efeitos benéficos do consumo frequente da noz pecan, né? Ela atua na saúde do coração, né, nas questões cardiovasculares, ela reduz o mau colesterol, o LDL, ela auxilia com isso também na perda de peso, também vem sendo utilizado muito em academias, reduz o risco de câncer, muito isso pelo potencial, pelo alto potencial que ele tem de antioxidantes, né, que acabam reduzindo e protegendo o organismo contra substâncias tóxicas, daquelas que muitos provocam câncer, e com isso também tem uma atuação muito forte na questão de conter os níveis de diabetes, né? Por esse peso, isso se enquadra praticamente com quase todas as nozes, mas especificamente com a noz pecan. E isso fez com que a demanda sobre essa fruta aumentasse muito no mundo em todo, e inclusive no Brasil. Para que se tenha uma ideia, esses são os dados da FAO. Aqui nós temos essa linha pontilhada, que mostra o quanto a produção vem aumentando mundialmente desde 1993 até últimos dados levantados de 2018, os dados consolidados, que apontam esse crescimento, realmente um crescimento de mais de 30% na demanda de frutos secos. E quais são os frutos secos que são produzidos no Brasil? É importante a gente ter em mente quais são esses frutos, porque é nesse cenário que, inicialmente, a noz pecan acaba tendo essa disputa de mercado ou esse encaixe dentro do mercado para o consumidor estar em sua mesa. Então, nós temos a castanha portuguesa, a castanha do Brasil, a castanha do caju, o baru, a macadâmia e a noz pecan. Eles estão distribuídos, obviamente, em seus locais de produção, seja na região norte, a castanha do Brasil, a castanha do caju nordeste, na região sudeste, a macadâmia, muito forte, né, a castanha portuguesa, o baru um pouco mais para a região centro-oeste, e na região sul, a noz pecan, que é o seu principal local onde se produz e aonde se industrializa a noz pecan, né? E a pergunta é, por que a noz pecan no Rio Grande do Sul, né? Como que isso transformou o Rio Grande do Sul no principal produtor, né? Por que o Rio Grande do Sul consta, né? Por que essa frutífera está na radiografia gaúcha? Por que ela faz parte hoje das frutíferas que estão sendo cultivados pelo Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados do Brasil? Isso começa muito pela história da pecan, que tem a história da pecan no Brasil. Desde sua introdução lá em 1865, com os imigrantes dos Estados Unidos, advindos da Guerra da Secessão, até aos dias de hoje, mas é importante a gente citar que houve também alguns pioneiros, como foi o caso do Arminio Mioto, do Luizinho Pitol, lá em Antagorda, do Geraldo Link, em Cachoeira do Sul, que são grandes ícones e pioneiros no cultivo de noz pecan, né? E também houve em outras, em volta de 1960, 1965, 66, as leis de incentivos florestais que fizeram com que houvesse esse aumento de cultivo de noz pecan. Obviamente, depois aconteceu alguns problemas, que isso nós poderemos discutir mais adiante, né? Mas ela passou por uma estagnação, até tempos mais presentes, que acabou modificando. Mas um pouco de que justifica também essa questão da presença da noz pecan no Rio Grande do Sul, obviamente, é a comprovação do seu potencial produtivo, da longevidade produtiva que tem essas árvores. Existem alguns pomares que estão produzindo, pomares com mais de 50 anos, que estão produzindo de maneira satisfatória e com frutos de qualidade até os dias de hoje. Obviamente que sofreram um pouco com relação ao manejo, mas
de uma certa forma, essas frutíferas, como estão nessas slides ali, demonstrando as pessoas constatando o potencial que tem essas árvores de produção, né, nessa região, especificamente essa da região de Cachoeira do Sul, demonstrando o quanto isso é importante, e ela já estava inserida dentro deste cenário histórico de produção do Rio Grande do Sul. Mas dentro dessa questão um pouco mais presente, mais esse recorte de uma forma mais não tão longínqua, se nós pensarmos nesses últimos 20 anos, novos investimentos foram feitos, muito incentivado pelo setor privado, né, por indústrias, por viveiros, por agroindústrias que não tinham as nozes à disposição e necessitavam desses plantios, pela presença da Universidade Federal de Santa Maria, num primeiro momento, a Emater conjuntamente, logo em seguida também com a Embrapa realizando e procurando confirmar os seus primeiros projetos de pesquisa, e os novos pomares que foram surgindo, né? Com isso também há uma ação extremamente importante, e aqui nós estamos com a presença do coordenador da Câmara Setorial da Nogueira Pecã no Rio Grande do Sul, e qual tem a função de também, de uma certa forma, direcionar os trabalhos do Programa Estadual de Pecanicultura, que surgiu em 2017, aliás, em 2018, que ele foi consolidado, demonstrando realmente essa nova fase que está vivendo a nossa Pecã. Né? É importante destacar aqui que no ano de 2018 foi consolidado, né, surgiram a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas e Frutas Secas, com sede na região de São Paulo, e o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho com o Demian, mas que tem a sua sede aqui no Rio Grande do Sul, que foram marcos importantes na cadeia produtiva de nosso Pecã, no sentido de dar visibilidade para os produtores, visibilidade para o setor privado, e fazer com que nós pudéssemos estar, de uma certa forma, todos arranjados e organizados para discutir os problemas da cadeia produtiva da nossa Pecã. Então, tudo que eu vou estar falando aqui está baseado, essencialmente, a partir de uma construção de um projeto de pesquisa na Embrapa Clima Temperado, o projeto de pesquisa que iniciou a sua construção, como eu disse, lá em 2014, mas entrando em vigor em 2017, e neste ano, o qual nós estamos findando com alguns belos resultados, dos quais nós vamos estar apresentando. Mas, obviamente, a Embrapa não se faz por si só a questão da pesquisa. Ela necessita, e há necessidade do ponto de vista de auxílio, do ponto de vista de colaboração de várias instituições, que como esses que vocês estão vendo, a EPAGRE, a FEPAGRO, a Unipampa, a UERGS, a Universidade Federal de Santa Maria, a URGS, né, a UFPEL, a Emater, e entre outras empresas que vêm colaborando para o desenvolvimento da nossa Pecã. Basicamente, esse projeto atuou na consolidação, né, e no busca da evolução do cultivo da Nogueira Pecã, no aprimoramento, especificamente em 4 pontos, né? A primeira, o zoneamento edafoclimático da Nogueira Pecã, o reconhecimento dos polos e a distribuição geográfica e a caracterização dessas cultivares, a identificação dos problemas fitossanitários, bem como a identificação e a determinação do manejo horticultural para que pudéssemos evoluir, né? Esses foram os principais enfoques dados dentro deste projeto, né? E, além disso, obviamente, tem até a questão de apoio à política pública, dos quais esse é um dos quais a gente destaca, que é o Programa Estadual de Pecanicultura, o PROPECAN, né? E ali nessa figura que vocês estão vendo à esquerda abaixo, que é a figura da Câmara Setorial da Nogueira Pecã, que discute os problemas e discute também e aponta as soluções para o desenvolvimento da cadeia produtiva. É importante destacar que também há uma evolução muito grande, uma evolução técnica, uma evolução em instrumentos de pesquisa e no intercâmbio entre produtores, entre empresas, entre pesquisadores, entre técnicos, e isso se consolida, de uma certa forma, na geração desses 2 eventos que aconteceram mais recentemente, 2018 e 2019, que foram o Simpósio Sul-Americano de Nossa Pecã, onde houve o congressamento
não só brasileiro, mas da Argentina, do Uruguai, do Chile, Estados Unidos, apontando e direcionando o desenvolvimento da cadeia produtiva, né? Como, por exemplo, podemos destacar um evento oficial do estado do Rio Grande do Sul, que foi a abertura oficial da colheita da nossa pecan, a primeira abertura oficial da colheita da nossa pecan, que aconteceu em Antagorda, né? Sendo um marco para a cadeia produtiva, para o reconhecimento institucional, para o reconhecimento governamental, né? E mesmo o reconhecimento da sociedade como uma cultura que ela vem buscando seu espaço. E esse destaque, obviamente, não acontece só a nível nacional, mas já aponta esse reconhecimento internacional a ponto de parcerias serem buscadas e parcerias estarem sendo estabelecidas para o desenvolvimento cada vez mais dessa cultura em nossas terras. É importante destacar quem é que produz nosso pecan hoje no mundo. Os principais produtores de nosso pecan são Estados Unidos e México, que é a região de origem, né? Mas também há outros lugares, como a África do Sul, Austrália, China e América do Sul. América do Sul, destacando muito fortemente o Uruguai, a Argentina e o Peru. Aqui tem um simbologismo muito forte que foi em 2019, essa é uma revista internacional, de reconhecimento internacional nos frutos secos, no qual, até então, a cultura da nossa pecan ela não era observada e ela não era, não figurava a nossa pecan brasileira no mercado mundial, oficialmente no mercado mundial, a partir de um esforço muito grande da cadeia produtiva, especialmente da Associação Brasileira de Nozes e Castanha, e aqui podemos até comentar do nosso colega, o Edson Ortiz, da Divinute, que produz nosso pecan, né, mudas de nosso pecan, industrializa também. Nós conseguimos que fosse reconhecido o nosso potencial produtivo, e simbolicamente, em julho de 2019, passou a ser reconhecido esse potencial produtivo, fazendo parte do rol dos grandes países produtores de nosso pecan, né? Então, hoje, esse é um dado que está disponível dessa última safra, constam aqui. Então, México, Estados Unidos, África do Sul, vejam vocês, Brasil e Austrália, e outros países. O Brasil fazendo parte, então, desse mundo que é o mundo dos frutos secos, especialmente nesse caso da nossa pecan. Fruto desta organização, fruto desse esforço multi-institucional, esforço dos produtores para que se possa ter esse reconhecimento. E esse reconhecimento, obviamente, vai desencadear em vários outros processos que nós poderemos discutir posteriormente, né? Também gostaria de destacar, esse é o do professor Bill Golf, que esteve em Cachoeira do Sul, a frase com que ele usou aqui, né, dizendo que realmente o Brasil tem uma grande vantagem de produzir a nossa pecan em épocas que outros países não conseguem abastecer o mercado. E essa talvez seja uma das grandes vantagens de produção do mercado brasileiro, né? E é ainda o que sugere que nós possamos ter um abastecimento no mercado internacional, na exportação. Mas, enquanto isso também não chega, é importante a gente demonstrar e citar, esses são os dados de importação brasileira de nozes, né? Aqui, nozes com casca, sem casca, de uma certa maneira, esses números aqui não apontam só a nossa pecan, aqui também entram a questão da noz chilena, mas ela demonstra o quanto nosso dinheiro sai do mercado brasileiro, né, para que nós possamos estar fazendo importação de frutos dessas nozes, em parte delas que poderiam ser produzidas aqui no Brasil, né? Então, aqui, para que se tenha uma ideia, nessa barra que eu estou apontando aqui com o cursor, nós podemos verificar que grande parte dessa noz pecan, ela nesses últimos anos cresceu, inclusive sendo importada da Argentina, e a outra, essa em vermelho, que é a noz pecan, que é a noz chilena, que vem do Chile, porque o Chile não produz a noz pecan. O Chile tem em grandes quantidades, né, a ponto de fazer exportação para o mercado brasileiro. Então, essa entrada aqui praticamente é de noz chilena.
e a nossa pecan entram mais fortemente da Argentina, principalmente nesses últimos anos. Obviamente que também há algum grau de exportação dessas nozes brasileiras que são produzidas, e isso há uma variação muito grande ao longo dos anos, mas também vamos destacar logo em seguida aí com uma conversa com o Demian, o que nós temos já de mudança nesse cenário de exportação, né, que, de uma certa forma, traz uma esperança para o produtor e um norte de caminhos de buscar uma produção e uma qualidade e a consolidação dessa cultura em terras brasileiras, né? Então, as principais regiões de cultivo, obviamente, é a região sul do Brasil, né, os 3 estados do sul, mas há áreas de cultivos também de nosso pecan, desde regiões do Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em alguns locais, obviamente não em grandes quantidades, mas inclusive no Espírito Santo. Atualmente, nós podemos dizer que nós estamos com uma área plantada de nosso pecan aí ao redor de um grau de variação de 8 a 12 mil, porque nós não conseguimos ainda ter um mapeamento correto, né, explícito dessas áreas, mas se aponta aí uma média em torno de 10 mil hectares de nogueira pecan plantado no Brasil. A produção brasileira, vocês podem observar, essa é uma produção brasileira que ela tem essa característica que é igual para todo mundo, né? Que é essa oscilação que nós podemos observar, que isso se dá muito pelo grau de alternância, que é característica, que é uma característica fisiológica, uma característica fitotécnica desta cultura, que é a questão da alternância de produção. Mas a gente, então, esse ano, inclusive, foi o ano em que nós atingimos aí as estimativas recordes de safra, alcançando ao redor de 5.500 mil toneladas de nosso pecan. E a projeção, como ali nesse gráfico está apontando, é que nós possamos já, diante das questões da quantidade de frio, embora em alguns locais não tenha sido bem atendido, mas o frio que nós tivemos nesse inverno, estamos ainda finalizando, é um frio que nos apontam características que nós possamos estar atingindo em torno de 4.500 toneladas de nosso pecan. Muito também fruto da entrada dos novos pomares que estão ocorrendo, entrando em produção. Isso faz com que nós possamos ter essa projeção em torno de 4.500 toneladas, né? Que, obviamente, vai ser apurado ao longo da safra. É importante destacar esse gráfico para que nós possamos ter uma ideia do que vem acontecendo na fruticultura brasileira. Vocês podem observar que nós temos essas barras coloridas, todas elas com decréscimo em área cultivada, e aqui aponta, obviamente, essas duas grandes culturas que são similares em muitos aspectos de cultivo, as oliveiras e a nogueira pecan, que vem crescendo fortemente principalmente nesse último decênio, nesses últimos 10 anos, né? A cadeia produtiva, especialmente da nogueira pecan, ela tem um parque de produção de mudas, que obviamente tem um know-how e já tem uma qualidade, mas que muito ainda pode demonstrar e apresentar uma evolução, mas que produz mudas tanto de raiz nua, como é o caso dessas mudas que estão a campo, que estão no solo, diretamente no solo, como mudas produzidas em embalagens, né, que podem depois ser, obviamente, direcionadas para o campo. Essa é uma outra informação para que nós possamos ter uma dimensão do que nós estamos comentando sobre a cadeia da nogueira pecan, é o fato da comercialização das mudas, né, de nosso pecan. Esses são os dados que nós apuramos e acompanhamos dessas últimas 4 ciclos de produção de mudas, dos principais viveiros, aqueles viveiros que estão cadastrados no Propecan, que são em torno de 4 ou 5 viveiros, se não me falha a memória, e além disso tem outros tantos viveiros, mas nós podemos observar que já ultrapassa nesses últimos 4 anos praticamente mais de 600 mil mudas de nogueira pecan sendo plantados no Brasil, né?
Então, se observarmos esse número puramente cru, não temos uma dimensão, mas quando nós pensarmos que em 1 hectare vão, em média, 100 mudas, e nós estamos falando que nesses últimos 4 anos foram 600 mil mudas, nós possamos ter uma ideia e uma dimensão o quanto esse negócio, essa produção vem sendo desenvolvida, né? Aqui é importante também a gente repassar essas informações, que é um acompanhamento que nós fizemos sobre o preço que a nossa pecan alcança para o nível de produtor, a nossa pecan com casca, desses últimos 7 anos, a gente observa uma variação bastante grande quando nós observamos na questão em reais, e quando fizemos a cotação do dólar, obviamente, isso acaba nos dando uma projeção de $4,5, dependendo do ano, um pouquinho mais, né? Mas a gente tem, em média, uma noção do que acontece no preço e no valor do que é pago para o produtor, né? Então, aí tivemos, no ano de 2016, ali os valores de praticamente R$16, em alguns lugares até R$20, o que, obviamente, isso fugiu da realidade daquela época, né? Que foi um ano de poucas produção de nozes, e hoje o mercado se encontra numa outra realidade que até nós podemos discutir mais adiante. Aqui, só para se dar uma noção de como essa frutífera ela é diferente das demais. Se nós pegarmos, por exemplo, maçã, a produção de maçã no Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar ela basicamente na região da Serra. Uva, região da Serra, e um pouquinho aqui, e um pouco, não, né? E uma outra área no Pampa. Se pegarmos região de citros, um pouco ali na região de Montenegro, Vale do Caí, e um pouco em Rosário, né? Também a parte oeste, ela está distribuída em polos, mas a Nogueira Pecan já não, ela ocupa, se a gente observar, aqui são mais de 45% dos municípios do Rio Grande do Sul encontram pomares a nível comercial. Não estamos falando de árvores plantadas em fundos de quintais, né? Mas sim em pomares em áreas comerciais. E aqui, assim também como em Santa Catarina, onde conseguimos observar basicamente, digamos, 3 polos, sendo mais forte na região oeste de Santa Catarina e o outro no Vale do Itajaí. O cultivo de noz pecan também no Paraná, está também muito concentrado na região do sudoeste do Paraná, que são plantios novos, né? Que também demonstram essa potencialidade nesses estados. E aqui é importante a gente falar um pouco a respeito da situação dos pomares brasileiros, né? Nós temos praticamente 4 tipos de pomares sendo cultivados. Aqueles pomares caseiros, né, que corresponde a grande parte, principalmente nessa nossa região aqui de Pelotas, na região da Zona Sul, onde nós entramos para a colônia, nós vamos estar vendo as propriedades sempre com 1, 2, 3, 4 nogueiras plantadas, né, e nas quais eles abastecem a sua casa e o excedente é comercializado. Também temos os pomares, esses pomares de 30, 40, 50 anos que nós estávamos se referindo, que foram plantados lá na época de 1966. E que, diante das situações, muitos daqueles pomares, por diversos problemas, foram abandonados, mas que, frente à demanda, se encontra um grau expressivo de pomares que se encontram em recuperação, em renovação, através de tecnologias, através de manejo e tratos culturais, entrando também esses pomares no rol dos tipos de pomares que nós encontramos no mercado brasileiro, né? E nós também encontramos grande parte dos pomares, aí nos últimos 10 anos, são os pomares que estão, alguns deles entrando em produção ou se consolidando no potencial produtivo, né? Mas que também seria grande parte desses pomares. E temos como uma premissa baseada de que praticamente mais de 90% das propriedades são cultivadas em áreas de 15 hectares ou menos com noz pecan, né? Mas aqui eu gostaria de destacar esse novo cenário que se encontra, que são esses novos pomares, né? E esses novos pomares, apesar de
alguns deles terem alguns problemas, mas a maioria deles, grande parte deles, já vem sendo produzido e se consolidando com tecnologias de produção a nível, por exemplo, que aqui eu tomo a liberdade de trazer sempre na nossa conversa, que é o nosso produtor, o Carlos Scheibe, lá de Chapada, né, trazendo a um nível de identificação das suas cultivares, como mostra nessa placa aqui, demonstrando o capricho, demonstrando o zelo que o produtor tem e o reconhecimento de que, pelo menos, essas cultivares estão ali por algum motivo, que é a questão da polinização, que é a questão de priorizar a qualidade, né? Tendo a sua marca vinculada a uma área produtiva. Não? Esses são exemplos de produtores que vêm se dedicando. Também aqui, um outro exemplo, para não citar o pomar do nosso presidente, o Demian Segato, que está aqui também acompanhando, né? Mas, nesse caso aqui, um outro pomar, que é o pomar da empresa Pecaneira Brasil, que é um pomar que vem investindo em tecnologia, pomares esses que representam e são sinônimos de grande potencial de produção, aonde, possivelmente, esses tipos de pomares são os pomares que irão, num futuro breve, representar um novo cenário produtivo de produção e qualidade de nosso pecan. É importante destacar também que a nossa pecan ela é cultivada em alguns locais, no que nós chamamos monocultivo. O que é isso? É o pomar único e exclusivamente com o nosso pecan, mas ela também permite que se possa se fazer a consorciação com culturas anuais, como soja, feijão, como milho, mandioca. Também temos com outras árvores, como no caso de erva mate, em sistemas produzidos em agrofloresta sendo desenvolvido, né? E também o que nós chamamos de integração lavoura, pecuária, fruticultura. Não é o ILPF, porque o ILPF, embora também transitam dos mesmos preceitos, o F é da questão da floresta. E quando nós estamos falando de Nogueira Pecan, nós estamos falando de produção de fruta. É uma outra concepção, é um outro cenário. Para produzir fruta é diferente de produzir madeira, e aí o manejo fica um pouco diferenciado. Mas também faz parte do rol dos sistemas de cultivo de nosso pecan no sul do Brasil. Hoje, como eu disse, já nós conhecemos as cultivares, essa diversidade genética que faz parte dos nossos pomares. Temos a possibilidade de fazer a identificação genética dessas cultivares, já estamos mapeando, já estamos com grande grau de evolução no mapeamento genético, nos estudos da biologia molecular dessas cultivares, que nos permite fazer e prospectar avanços, né? Reconhecendo como os pomares estão formados com as suas cultivares e já apontando tendências de mudança desse grupo de cultivares que vem acontecendo nos pomares brasileiros. E aqui eu gostaria de destacar um documento que está disponível gratuitamente para os produtores, só tendo acesso aí às plataformas da Embrapa, no qual pode baixar, por exemplo, essa publicação que fala Cultivares de Nogueira Pecan no Brasil e que demonstra algumas características dessas principais cultivares, como é o caso da Barton, que aqui já destaco, é a nossa principal cultivar produtora de nosso pecan no sul do Brasil, né? Por uma série de características que nós podemos discutir isso mais adiante, mas ela é e representa a grande parte dos pomares hoje com nosso pecan, né? Estamos também com um trabalho em evolução, um trabalho que já consta aí do terceiro ano, que é a avaliação do sistema de produção orgânica, especificamente na identificação de cultivares que se adaptam mais ao cultivo de sistema orgânico. Isso vem sendo desenvolvido, vem sendo trabalhado nas terras aqui de Pelotas, especificamente dentro da Estação Experimental Cascata, da Embrapa Clima Temperado. Já dispomos dessa tecnologia, ou melhor, o produtor hoje já pode acessar o zoneamento edafoclimático da Nogueira para o sul do Brasil, para os 3 estados aonde aponta
as áreas preferenciais e indica aquelas áreas que podem ter problemas quando for fazer o cultivo de noz pecan. Isso também é um outro grande resultado que demonstra e que aponta formas de se produzir a noz pecan de uma maneira mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. E isso, como está aqui representado nesse mapa, ele está nesses dois mapas do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, apontando as principais regiões para a produção. Obviamente, isso você consegue, numa escala menor, chegar a um ponto como, por exemplo, aqui nessa região, nessa nossa região da Lagoa dos Patos, São Lourenço, Pelotas, apontando áreas como as áreas inadequadas, como é o caso dessa área cinza, principalmente em função do limitante da drenagem, né, que são áreas alagadiças, haja visto que a nogueira pecan não tolera solos com excesso de umidade. Esse é um detalhe importante de ser observado, né? Além de outras características, mas de uma certa forma, ela aponta aqui, por exemplo, em São Lourenço, algumas áreas que esse verde mais intenso, áreas que demonstram que pode ter uma certa potencialidade para o cultivo de noz pecan. E isso me faz trazer aqui, dentro dessa conferência, que é a conferência da noz pecan na Expofeira, que tem essa abrangência regional, apontar como o que foi o que o município de Marau realizou, que foi um estudo mais específico sobre o município, quais as áreas que realmente dentro daquele município, onde nós conseguimos, com um aprofundamento dos estudos, com uma maior visão dessas áreas, né, com um maior aprofundamento climático e edáfico, nós conseguimos ali realmente apontar aquelas áreas em que o município pode se dedicar para o cultivo de noz pecan, tanto do ponto de vista de gestão de política pública, quanto do ponto de vista de não deixar o produtor se perder nesse cultivo e apontando os melhores cultivos. Não? Então, essa é uma ferramenta interessante e que se torna estratégico para cada município dispor desse mapeamento, que é o mapeamento do zoneamento edafoclimático para a nogueira pecan. Né? Também aqui nesse slide demonstra um pouco que a unidade de referência tecnológica de nogueira pecan em outras áreas, essa especificamente lá no outro lado do estado, que é em Santa Rosa, uma parceria com a Fazenda Miller, a Universidade Federal de Pelotas, que é a nossa grande parceira aqui também, fazendo estudos de manejo, fazendo estudos de tratos culturais, né? E esse tipo de ação nos permite chegar em determinadas situações como essa, de uma identificação não só de louros vive essa cultura, mas também, obviamente, a gente consegue já observar alguns problemas que nós vamos encontrando à medida em que os estudos e que o conhecimento da cultura vai se identificando, como é o caso dessa praga, né? Dessa praga aí que foi identificada nos pomares brasileiros, que até então não tinha sido tratada e foi fruto desse tipo de ação e sendo reportado para o mundo todo, né? Também já, obviamente, aqui numa parceria, importante citar isso, a parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, com a URGS e com a Universidade Federal de Pelotas, fizemos toda a identificação das principais doenças que ocorrem na cultura da noz pecan, e hoje nós temos esse material, está acessível ao produtor, simplesmente só entrando nos canais, na internet da Embrapa, e ali naquele endereço, nos endereços dessas publicações, baixar isto gratuitamente, que ajuda o produtor, ajuda o técnico a fazer a identificação correta dessa doença e, consequentemente, os tratamentos que possíveis possam ser adotados posteriormente. Aqui é importante destacar que, nesses últimos anos, os equipamentos vêm se desenvolvendo muito forte, né, a ponto de realmente dar mais segurança para o produtor, que, obviamente, a mão de obra hoje no setor rural é um problema, né? Isso é um problema para qualquer cultura, e esses equipamentos, o setor do desenvolvimento desses equipamentos vem ocorrendo de uma maneira até, digamos assim, surpreendente,
disponibilizando para o produtor esse tipo de tecnologia, né? Também com a pós-colheita, isso também vem acontecendo na questão de secagem, na questão de limpeza, né? Ações de articulação também vêm sendo divulgado, porque para nós, a nossa Pecan realmente é fácil de a gente falar em nossa Pecan, principalmente no Rio Grande do Sul, na região sul, e alguém ou uma ou outra pessoa não sabe ou não conhece a nossa Pecan, mas o restante do Brasil, grande parte, nunca ouviu falar e sequer ouviu ou teve acesso a essa fruta que é a nossa Pecan. Então, há necessidade de fazer essas ações de divulgação, em televisões, e não só sobre os benefícios, sobre também as formas de cultivo, isso vem ocorrendo em todos os meios de comunicação. E, obviamente, ações de fortalecimento, de capacitação, concursos que vêm sendo desenvolvidos, palestras, participação de evento, e isso, de uma certa forma, trazendo um diferencial na condução dos pomares que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil. Aqui, simbolicamente, eu estou trazendo aqui a nossa universidade, a FAEM, né? Que é a nossa Universidade Federal de Pelotas, a grande parceira da Embrapa. Aliás, nessa região tem essa grande dádiva que é realmente constituir nessa região várias instituições, das quais uma delas eu destaco aqui, obviamente, a Embrapa e a universidade, que fazem com que seja, digamos, até um polo e um centro de geração de tecnologia e pesquisa para a cultura da nossa Pecan, né? E nesse ano, no programa de pós-graduação em agronomia, na área de fruticultura, pela primeira vez está sendo ofertada a disciplina de pecanicultura para os acadêmicos que estão cursando seus mestrados e doutorados. Isso realmente é um marco, é um diferencial, porque, obviamente, vai capacitar cada vez mais os profissionais que estarão trabalhando com a cultura, né? E sem, obviamente, grande parte, se não a maioria dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo dentro da Embrapa, também contamos com o apoio de mestrandos e doutorandos, que é uma equipe muito grande que vem desenvolvendo e que vem investindo recurso público na geração do conhecimento. Com isso, obviamente, nós podemos já encaminhando para o final, né, e dizendo que o cultivo de nogueira ela tem essa grande respaldo também com essa conexão com aquelas atividades tradicionais que são peculiares do nosso estado, como é a questão da pecuária, como essa imagem que mostra desse folder que está aí, uma propriedade com mais de 50 anos em que faz uso desse sistema, né, de consorciação e que vem obtendo sucesso, né? Mas hoje, também com esse folder, hoje podemos dizer, e aliás, podemos afirmar que os produtores que, de uma certa forma, podem se sentir mais amparados no sentido de obter informações já condizentes com a nossa realidade. Aquilo que anteriormente deu problemas, que ocasionou alguma defasagem técnica e de conhecimento, hoje, pelo mínimo que nós temos de trabalho, nós já conseguimos evoluir muito em informações técnicas, informações científicas, informações confiáveis que podem já nos dar com maior segurança o cultivo de nosso pecan, né? E, obviamente, eu não poderia deixar pelo menos essa nossa pecan picando aqui, para que daqui a pouco nós possamos estar conversando com o Demian, é que hoje nós estamos num projeto, numa cooperação técnica com o Instituto Brasileiro de Pecanicultura do Brasil, que nós chamamos o projeto Pecan 2030, e esse projeto Pecan 2030 tem várias situações que eles abordam, mas das quais algumas são esses grandes desafios que aqui estão apontados, que é a gente evoluir com a questão de normas de identidade e qualidade das nozes, evoluir na questão da qualidade das mudas, no processo de certificação dessas nozes, procurando um mercado de exportação que quer não só um produto de qualidade, mas quer um produto diferencial, que tenha
agregada ao seu processo valores, como é a questão de boas práticas de produção, a própria produção integrada, ou a Pecan Carbono Zero, né, porque nós estamos aí sofrendo com as questões das mudanças climáticas. Essa é a tônica do momento em que nós vamos estar tendo que agir dentro dos nossos sistemas de produção com práticas e manejos de cultivo que acabam reduzindo os efeitos das mudanças climáticas. Esse é o grande cenário aí para o futuro, e, obviamente, esse projeto, essa parceria já apontam essas conquistas aí a serem buscadas até nesse projeto que se intitula, obviamente, como Pecan 2030. Né? Então, eu gostaria de encerrar a minha apresentação com essa árvore magnífica, que é uma árvore símbolo, e aqui que eu estou me apropriando do seu dono lá, do Valdir Riboldi, que foi quem fez da propriedade lá de Antagorda, que está aqui demonstrada para vocês observarem o tamanho e o potencial dessa árvore. Obviamente, aqui ela está numa condição muito especial, ela não tem competição, né, mas uma árvore com mais de 25 metros de altura, só de diâmetro de tronco tem 1,10 metro, né, precisa de 4, 5 pessoas para abraçar esse tronco, e produz aí em torno de 400 quilos, chega a produzir em determinadas épocas até 400 quilos por essa árvore, né? Então, com isso, realmente demonstra a grande dádiva que é essa árvore para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil e, obviamente, para toda a América do Sul. Então, eu termino aqui a nossa primeira etapa de conversa, e eu gostaria de chamar aqui agora, para essa segunda etapa, o Demian Segato, para que nós possamos fazer realmente uma conversa a respeito do que foi abordado e outros assuntos que nós possamos achar interessante. Carlos, primeiro, muito obrigado, né? E a gente precisa deixar o nosso telespectador respirar um pouquinho depois da quantidade de informações técnicas e muito bem colocadas que tu trouxe para nós, né? Eu me sinto honrado, né? E quero te agradecer aqui em nome da cadeia produtiva pela tua dedicação, pelo teu trabalho, pela importância da Embrapa, não só para a Pecan, mas para a agricultura brasileira, né? E para o fornecimento de alimentos para o mundo. Então, a Embrapa é uma empresa brasileira que a gente tem que ter muito orgulho, sim, por tudo que fez e por tudo que faz em nome da agricultura e da capacidade da gente alimentar uma população cada vez maior, né? E queria fazer um agradecimento especial à tua pessoa, né, do Carlos Roberto Martins, pela dedicação que tu tem dentro da Embrapa como pesquisador, né, e pela certeza que nós temos que a pós-graduação da universidade está em ótimas mãos, né? Tenho certeza que esses mestrandos e doutorandos vão ser extremamente importantes na resolução dos desafios que a cadeia produtiva da nossa Pecan enfrenta e ainda enfrentará, né? Então, é motivo de júbilo a gente saber que há um curso de fruticultura com pós-graduação focado especificamente na Pecan e que isso está nas tuas mãos e do professor Malvarim, né, a quem eu não posso deixar de mencionar aqui também. Então, estamos em ótimas mãos. Eu vou tentar acrescentar algo em relação a uma apresentação tua muito técnica, muito completa, muito cheia de informações, mas que cabe um complemento sobre a ótica de quem produz, sobre a ótica de quem está recebendo esse trabalho todo que a Embrapa e a academia produzem e nos entregam. Então, eu estou inserido dentro de um ciclo que se iniciou em 2005, né, quando houve investimentos cada vez maiores em pomares comerciais e a nossa Pecan efetivamente começou a se expandir e se consolidar como uma das principais culturas de frutas do Rio Grande do Sul. Muito disso impulsionado pela indústria e pelos viveiros, né, que precisavam de mais fruta para manter as suas linhas de processamento e atender a demanda de seus clientes, né? E na última década, a gente também foi muito feliz com a criação do programa ProPecan pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul,
né, um programa que efetivamente nos atende em relação ao aspecto de apoio estatal, de políticas públicas, para que nós consigamos continuar evoluindo. Mas mesmo com o apoio da indústria, mesmo com o apoio do Estado, através do Propecan, da Embrapa diretamente, da Emater e das universidades, os produtores sentiram a necessidade de ter um fórum, um local onde as suas questões pudessem ser encaminhadas. Então, eu pessoalmente implantei o meu pomar de Nogueira Pecan no município de Pantano Grande em 2013, guiado pela orientação do viveiro que me fornecia o material naquele momento. Né, e a gente optou por um processo de adensamento, né, e assim como outros produtores, quando chegaram no momento do investimento estar um pouco mais maduro, perceberam a necessidade de nós nos organizarmos. Então, no dia 20 de outubro de 2018, né, nós fundamos o IBPecan, né, do qual o Carlos Martins é nosso padrinho, grande incentivador, né, por perceber a necessidade de estarmos organizados. Né? A nossa cadeia produtiva é tão frágil quanto o elo mais fraco dessa cadeia. E, realmente, quem precisava de um apoio mais específico era o produtor. Né? Porque as respostas técnicas de culturas tradicionais tu encontra em várias fontes. Né? Alguma dúvida sobre soja, em qualquer cooperativa tu vai encontrar um técnico qualificado. Em culturas mais tradicionais, como uva e maçã, da mesma forma. Agora, o produtor de nosso pecan encontrou um grande desafio, às vezes até mesmo para identificar o problema que ele estava percebendo no seu pomar. Né? E para atender isso de uma forma mais direta, mais objetiva, o IBPecan foi fundado. Foi fundado por produtores de nosso pecan. Né? Então, ele é, sim, um instituto que foca muito da sua energia nos desafios e nas demandas do produtor, mas ele não é um núcleo exclusivo do produtor. Né? Ele contempla todos os elos da cadeia produtiva. Então, nós temos associados que são indústria, nós temos associados que são viveiros, nós temos associados que são empresas da cadeia produtiva, porque há uma relação de interdependência entre todos esses elos. E esses elos precisam se desenvolver e se profissionalizar da forma mais saudável possível. E, bom, dentro desse cenário, o IBPecan vem atuando, né, nos últimos 3 anos. Né, daqui a alguns dias o IBPecan está fazendo 3 anos, né, a gente está de aniversário, né, e a gente vem tentando dar voz ao produtor. A gente vem trabalhando com afinco e com dedicação para que essa cultura seja viável para nós, produtores, e para todos os elos da cadeia produtiva. Então, acho que esse objetivo está sendo alcançado, sim, porque a gente tem conseguido reconhecimento pelo Estado de que a cultura é uma cultura em expansão, são pomares que já estão implantados e que são uma garantia de que, pelo menos nos próximos 8 a 10 anos, haverá no mercado nacional uma oferta crescente de fruta, né? Porque a gente tem um cenário que a gente estima aí aproximadamente 10 mil hectares plantados, dos quais 4 mil hectares estão em produção e ainda muitos desses são pomares jovens, que vão ter um incremento dessa produção bastante significativo nos próximos anos. Se a gente considerar uma produtividade média de 1,5 toneladas, esses 10 mil hectares têm condições facilmente de chegar a 15 mil toneladas. Né? Lembrando que esse ano de 2021 nós tivemos uma safra recorde, uma safra histórica de 5.500 toneladas. Então, fazendo a percepção de que a gente precisava se aprimorar, a gente precisava sair de um modelo que iniciou praticamente extrativista para uma atividade comercial de alto investimento, com um longo prazo de retorno, tomar medidas, tomar ações, tomar as rédeas de algumas decisões, para que o nosso negócio efetivamente pudesse se concretizar, se realizar e dar o retorno esperado do nosso investimento financeiro
e do nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, né? Então, eu faço questão de falar isso, porque se eu não acreditasse na nossa Pecan como uma atividade possível, viável, rentável, né, nem eu, nem os outros quase 100 associados do IBPecan estaríamos aqui dedicando a nossa energia e o nosso tempo para conseguir fazer com que a Pecan vença todos os desafios que a gente vai ter pela frente. Esse é o cenário que faz com que eu apresente um pouco do IBPecan. Quem é o IBPecan, por que a associação foi fundada, com qual objetivo, e principalmente deixar aqui um convite a todas aquelas pessoas que estão ligadas à cadeia produtiva para que façam uma avaliação sobre a importância de se associar e se alinhar às ações que o IBPecan implementa e as bandeiras que nós levantamos e nós defendemos, porque esses são os interesses da cadeia produtiva, e quanto mais associados nós tivermos, mais força de representatividade nós vamos ter perante o Estado. Né, eu fiquei muito satisfeito com a nossa participação na Expo Inter e ter a oportunidade de receber uma ministra da Agricultura que sabia todos os números da Pecan na ponta da língua, né? Quantos hectares a Pecan já está implantado, quais são as regiões do país, preço médio de venda, produtividade por hectare, né? E isso é algo que me enche de orgulho, porque nós estamos chamando a atenção do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, da Embrapa, que tem um projeto firmado com o IBPecan, como o Carlos falou, a Pecan 2030, que são parceiros indispensáveis e que nenhum produtor de Pecan teria acesso isoladamente, porque a Embrapa ou a Secretaria da Agricultura ou o Ministério da Agricultura não está aqui para resolver os problemas do DNA pessoa física, mas sim para resolver os problemas de uma cadeia produtiva que interessa à sociedade, seja pela geração de empregos diretos ou indiretos, seja pelo desenvolvimento de um setor metalmecânico, como o Carlos citou na apresentação dele, que gera também mais empregos e mais impostos e mais riqueza, né, como também para fazer aqui o incentivo das pessoas para que elas conheçam a Pecan como uma alternativa de alimentação extremamente saudável, extremamente versátil e extremamente saborosa, né? Acho que talvez o desafio seja colocar a Pecan no prato das pessoas, porque se ela provar uma Pecan que tenha a qualidade, que esteja em boas condições, que são os princípios que a gente vai falar mais adiante, certamente a gente vai fidelizar um consumidor para o resto da vida, porque é um produto que se vende sozinho. É um produto que preenche todos os requisitos de uma alimentação completamente alinhada com as tendências mundiais, né, de uma alimentação que efetivamente é funcional, que traz, além da saciedade da questão nutricional que a gente precisa, saúde para as pessoas que vão consumir essa fruta. Né? Então, o que nos cabe aqui é divulgar, né, que o Brasil produz Pecan, que o Brasil tem essa produção à disposição, que essa produção é crescente, capaz de atender com excelência a demanda do mercado interno e exportar o excedente. Né? Exportar o excedente porque a gente imagina que atingindo novos mercados, nós vamos agregar valor à fruta e tornar essa atividade econômica saudável para todos os elos da cadeia produtiva, nos alinhando a um preço internacional que não sofre uma variação tão significativa, como foi mostrado nos gráficos do Carlos, em relação à diferença de oferta e demanda. Né? Uma demanda razoavelmente estável no mercado interno, com uma variação anual de 2.500 para 5.500 toneladas, o que deve continuar acontecendo, uma vez que muitas das frutíferas têm essa alternância de produtividade, como acontece com a Pecan. E, no melhor dos cenários, a gente vai conseguir minimizar a alternância. Ainda não existem técnicas e possibilidades que venham a eliminar a alternância. Né? E esses são os motivos pelos quais o IBPecan existe, pelos quais nós estamos aqui divulgando a cultura para vocês, né? Seja como uma opção de investimento, né? Rentável, viável, possível, mas sempre pensando em uma atividade comercial.
né, sem nenhum tipo de sonho ou nenhum tipo de pensamento de vantagem exagerada. A gente está falando aqui de qualquer trabalho como qualquer outro, no qual vai te demandar muita dedicação, muito investimento, muito carinho pelo aquilo que se faz, e quem tiver excelência no que estiver fazendo vai ter sucesso, como em qualquer outra atividade comercial que existe por aí. Então, acho que basicamente seriam estas as palavras de apresentação, né, concluindo com um agradecimento ao Carlos Martins como professor e como pesquisador, à Embrapa, né, e falando um pouquinho sobre os motivos pelos quais o produtor deve sim pensar seriamente em se associar ao IBPCAM, para que a gente possa continuar crescendo e possa continuar dando voz às demandas de todos os elos da cadeia produtiva. Então, por favor, gostaríamos muito de poder contar com a crítica e com a colaboração de todos os produtores, das indústrias, dos viveiros, do setor de máquinas e, por que não, da gôndola e do consumidor, né, para que a gente efetivamente entregue um produto que vale a pena ser consumido e que a gente consiga fidelizar, né, essas pessoas por qualidade, por sabor e por versatilidade. Carlos, Demian, muito obrigado aí pelas palavras que você faz. A gente acaba ficando bastante contente do trabalho que vem sendo desenvolvido. Obviamente, eu aqui sou apenas um rosto, tem uma grande equipe atrás que trabalha conjuntamente, né? Mas eu gostaria de tocar num assunto que é um assunto que normalmente de uma certa forma aparece nos nossos dias, para depois a gente responder algumas perguntas que porventura que já estão aparecendo, mas eu gostaria de que você comentasse um pouco, né? Não é que seria uma fake news, né? Uma falta, digamos, da informação, mas que no início dessa nova retomada, o que eu chamo, que eu converso com as pessoas, que nós temos a fase do ressurgimento, né, da nossa PECAM, e essa fase do ressurgimento, que foi nesses últimos 20 anos, aí, podemos dizer assim, desta maneira, muito no início foi repassado aquilo que era uma cultura que não teria esforço, não teria muito esforço para plantar, não teria muito esforço para cultivar, era sensivelmente fácil de manejar para produzir, ia produzir bastante fruta, ia comercializar, teria condições de comercializar a fruta que você produzisse, a hora que você produzisse, né? E isso acabou gerando uma série de expectativas em muitos dos produtores, muitos dos quais, alguns deles ainda hoje estão até de uma certa forma um pouco decepcionados por essa retórica histórica que foi comentada, né, mas que hoje me parece que não é bem verdade. Eu gostaria que você passasse essa posição do qual você representa os produtores hoje, aí, né, sobre este cenário, né? Esse tipo de argumento para venda e para implantação de um pomar de Nogueira Pecan me parece uma situação já superada, né, Carlos? Isso aí aconteceu efetivamente a partir de 2005, né, até meados dessa última década, se valendo um pouquinho da desinformação, né, da pessoa que estava fazendo o investimento em um pomar de Nogueira Pecan, né, com a venda de um sonho ou uma ideia de que seria uma aposentadoria, né, uma cultura extremamente rústica e resistente, sem a necessidade de grandes manejos, né, e efetivamente, se tu for plantar algumas árvores sem um objetivo comercial, né, ela se propõe a esse fim. O problema da história é que a gente está aqui com uma atividade comercial, no qual a gente precisa produzir com qualidade e com produtividade, né? E esses dois requisitos para a gente ter um fruto de qualidade e efetivamente acessar aos mercados, eles não vêm sem o investimento, sem a pesquisa, sem a técnica, né? Então, como a gente estava comentando antes, a gente sai de um cenário de uma atividade basicamente extrativista, né, que os meus avós tinham, e eu acho que os avós de muitos de vocês que estão aí, alguns pés
no fundo de casa, né, no pequeno pomar ali de várias frutas, e se colhia aquelas frutas, porque efetivamente a árvore dava sem nenhum tipo de manejo, né, e se sai para uma realidade em que muitas propriedades foram adquiridas para plantar pecan, né? Então, o investimento parte desde a aquisição da área, com o objetivo de que seja, se não a única, a principal atividade dessa propriedade, né? E nesse tipo de cenário, o volume de investimento necessário é muito alto, é muito significativo, mas hoje isso já é uma informação bastante consolidada, né? Eu acho que alguém ainda até pode querer se enganar, né, no sentido de que a pecan não tenha uma demanda de investimento ou que seja uma cultura fácil, mas eu acredito que todas as pessoas que estejam envolvidas minimamente com a cultura já perceberam e já consolidaram a ideia de que sem investimento, e o investimento, eu digo, desde o início, né, de uma muda de qualidade, de uma muda bem desenvolvida, com uma muda com um porta-enxerto selecionado e não com um porta-enxerto aleatório, né, de qualquer coisa, né, com uma muda com um material genético bem identificado e bem escolhido para a realidade daquela propriedade, né? Então, um projeto que vai iniciar com a escolha das cultivares, né, vai iniciar com a escolha do adensamento que ele vai ter, e aí eu respondo uma outra pergunta que é extremamente polêmica, né, qual o melhor adensamento? Depende do teu projeto, né? Se tu tem condições, dinheiro, capacidade de investimento muito alto, né, e tu tem condições de fazer uma poda mecanizada, fazer um sistema de irrigação, não tem problema nenhum em adensar. Vai melhorar quando a Embrapa nos entregar um material genético com um porte menor, né, porque as nossas variedades, os nossos cultivares hoje não seriam as mais adequadas para adensar. Mas, resumindo, para mim não me estender muito aqui, Carlos, né, essa questão eu acho que está bem superada já, e assim, nenhum pomar de nogueira pecan em aspecto comercial é viável sem que o produtor tenha disponibilidade aí de mais de 10 mil reais por hectare ano, né? Alguns pomares mais tecnificados, e eu falo por experiência própria, né, a minha contabilidade mostra um investimento de R$ 14.954 no ano passado por hectare, né? Então, isso é um investimento por hectare muito superior a muitas culturas, né? Diria que é um investimento bem significativo para conseguir fazer com que a gente chegue na etapa produtiva e tenha um volume de produção que pague essa conta, né? Se eu não fizer esse investimento, provavelmente a minha produtividade vai ser baixa, né, e eu não vou conseguir atingir o resultado, né? O meu ponto de equilíbrio, e isso eu recomendo que cada produtor faça, né, tenha a sua contabilidade em dia, tenha a ajuda do Senar, tenha a ajuda da Emater, saiba exatamente quanto gastou, né, e quanto custa o quilo da pecan que ele produziu, né? Quantos quilos eu produzi, divide quanto eu gastei, tu vai saber quanto é que custou o teu quilo por hectare, ou seja, a partir daquele valor, tu vai ter lucro, e vendendo por menos que isso, tu vai ter prejuízo. Outra questão que também acho que já está bem consolidada é o tempo de maturação dos pomares, né? A gente já ouviu falar pomares produzindo em 5 anos, 4 anos, e isso até pode ser que aconteça, mas não é a realidade média dos pomares que existem com a tecnologia que nós temos disponível hoje, né? Não é a realidade dos pomares que existem, né? Esse prazo ele é maior de acordo com o investimento e o manejo que cada um fez dentro da sua realidade, né? Mas ele vai chegar, assim, em um prazo médio aí de 8 a 10 anos para ter produção comercial, né? Produção de, como meu pai dizia quando colhia soja, cano cheio, né? Então, tu colhe de verdade, né, entre 8 e 10 anos, dependendo da realidade de cada produtor, né? Sem querer aqui ser generalista, né? Porque eu vou estar fazendo injustiça com alguém, né? Mas esse é um número de referência bem razoável, Carlos. E aí o meu conselho que eu deixo aqui para quem pensa em investir em nosso pecan, que faça um bom dever de casa. Enquanto se está planejando, não se gasta nada, né? Agora, quando tu comprar a área, quando tu começar a preparar a área, quando tu comprar as mudas, quando efetivamente tu começar a gastar,
né, provavelmente tu vai estar num caminho que tu vai ter que seguir até viabilizar o teu projeto, né, sob pena de ficar pelo caminho. Então, tenha um bolso bem preparado para isso. O IBPCAM trabalha e tem alguns projetos junto aos bancos e vai contar com o apoio da Embrapa para adequação do período de carência das linhas de crédito, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de fôlego para começar a pagar esses financiamentos e não inviabilizar muitos projetos, né, porque se a pessoa não tem outra atividade para tirar renda, de repente, a partir do 6º, 7º, 8º ano, começar a pagar o pomar pode ser um prazo muito curto, né, e o BPCAM trabalha para isso, para fazer essas adequações também, né, também é uma das nossas bandeiras. Perfeito. Te respondi, Carlos? Não, muito bem, e trouxe o tema realmente da questão de investimento em tecnologia, não só para a produção, né, que obviamente é extremamente importante e necessário, mas também para a questão da qualidade, que passa a ser algo, divisor de águas, né, digamos assim, né, agora no mercado consumidor, no mercado que realmente é um pouco mais exigente, que vai necessitar de uma outra qualidade de nós do que era entregue em anos anteriores, daquela nossa PECAM, digamos, saindo de um passo semi-extrativista para uma nossa PECAM agora produzido com uma outra condição, uma outra tecnologia, com a nossa PECAM realmente que possa trazer mais qualidade. E essa qualidade está embutida também junto com a questão da produção, né? Mas, Demian, também eu estou aqui pensando, e se eu sou um produtor, né, como é que eu posso me associar ao IBPCAM, né, como é que eu posso fazer para encontrar esse instituto, essa associação, né, e de que maneira, o que o instituto assim vai do que ele é composto, como é que ele pode assim trazer os benefícios para aqueles que estão de uma certa forma junto ao IBPCAM, apesar de que a gente já falou inúmeras informações durante a apresentação de como o IBPCAM vem agindo, mas de uma certa forma, nas tuas palavras, também é importante deixar registrado. O IBPCAM, Carlos, pode ser encontrado através do nosso site, né, que é ibpcam.org. Né, eu vou postar ali nos comentários, no chat, para deixar para as pessoas que quiserem copiar os nossos contatos de telefone e e-mail. Né, a gente tem uma modalidade de associado produtor. Tá? O associado produtor, ele paga uma mensalidade de acordo com o ano que o seu pomar está, né, e com o tamanho desse pomar. Né? Então, quanto mais jovem é o pomar, menor é o valor da mensalidade. Quanto menor o pomar, também é menor o valor da mensalidade, partindo do valor de R$20, né, que é um valor simbólico, né, Carlos, apenas para formar o vínculo. Né? E a gente também tem sócios que não são produtores. Né? Nós temos uma parcela de associados que são associados técnicos, tá? Que são as pessoas que nos auxiliam a dar essas respostas às dúvidas técnicas dos produtores. Né? Então, eles nos dão o apoio, nos dão o subsídio teórico e às vezes prático, né, da resolução dos nossos problemas. O IBPCAM tem um programa que é o dos padrinhos técnicos, né, no qual os técnicos auxiliam, né, os produtores associados, né, maiores informações a gente tem ali no site do IBPCAM, né, e também nós temos os produtores parceiros comerciais. Então, o que acontece? Sábado último agora, eu estive visitando uma empresa em Venâncio Aires, que trabalha com o desenvolvimento de máquinas para outra etapa de pós-colheita, né? E a gente precisa entregar para eles o que a gente quer, em que configuração, que tipo de maquinário, o que a indústria do Rio Grande do Sul precisa entregar, porque são máquinas específicas da nossa PECAM, né? E a gente ainda não tem uma indústria bem consolidada. E essas indústrias podem ser parceiras do IBPCAM para divulgar os seus produtos e divulgar os seus serviços. Né? Com isso, a gente contempla todos os elos da cadeia produtiva, desde o produtor até os parceiros técnicos e as empresas que fazem parte do setor, até o nosso relacionamento com o Estado e com a academia, né? Fazendo a representação do que é apresentado para o IBPCAM como prioritário, né, sabendo e reconhecendo que nós não temos condições de resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Né? Então, a gente precisa muito mais ouvir do que falar,
para saber o que é prioritário para o produtor, para que a gente dê atenção para essas ações. Né? De qualquer forma, o BPCAM tem um norte, né? Ele tem um conteúdo programático, ele tem um plano de trabalho, né? E o nosso plano de trabalho desde a fundação ele está alicerçado em um tripé de qualidade, produtividade e valor. Né? Por que qualidade? Porque quando o IBPCAM começou a conversar com a Gôndola, principalmente, né, havia um consenso, né, de que principalmente a fruta na casca, né, era uma incógnita quanto daquilo era comestível, né, mas uma certeza e um pré-juízo de que uma parte do que estava sendo entregue não estava em condições de ser consumido. Então, a gente tem trabalhado junto ao produtor, junto à Embrapa, com a criação das boas práticas de produção, de uma série de ações que a gente está levando em conjunto, né, ações para que a gente efetivamente consiga ter o produto mesmo na casca, talvez, porque não 100% comestível, todas as frutas em condições de serem consumidas. E isso muda um pouco a atratividade do mercado para o consumo da nossa pecan. Né? E essa questão de priorizar e também dar atenção para a nossa pecan na casca, ela é muito justificada porque muitos dos nossos produtores não têm condições de fazer o beneficiamento, né? Principalmente o pequeno produtor. Então, tu trabalhar com a divulgação de que a nossa pecan na casca segue um roteiro de qualidade para entregar um produto bom, um produto consumível, é algo muito importante, principalmente para o pequeno produtor. Né? E isso também está atrelado com essa escala crescente de produtividade, na qual hoje a gente já produz mais do que a capacidade instalada de beneficiamento da nossa indústria nacional. A nossa indústria nacional não tem máquinas para processar 5.500 toneladas. E aí tem acontecido um fenômeno muito interessante, que é a multiplicação de pequenas indústrias familiares, né, que estão fazendo esse beneficiamento para atender aquelas comunidades especificamente, mas não deixando de beneficiar esse produto. E são máquinas que estão sendo desenvolvidas e produzidas aqui no Rio Grande do Sul, né, que vão atender Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Né, e isso também é algo que nos fortalece. Né, atrelado a essa questão, a gente busca o aumento da produtividade. Né? Por quê? Porque a gente teve 5.500 toneladas colhidas aí em 3.000 hectares, que dá uma produtividade de 1.150 quilos por hectare, num ano considerado excelente, excepcional, o melhor ano que nós tivemos. Né? E isso é muito pouco, né? Isso é muito baixa como produtividade média. Óbvio e claro que tem pomares que colheram 2.500 toneladas por hectare de média, e isso não tem nada de errado, é factível e a gente conhece os pomares, mas não é a realidade média dos nossos pomares. E o IBPCAM tem que trabalhar, não, ele trabalha para aumentar a produtividade média. Né? Então, se nós temos condições de colher pelo menos 2.500 toneladas como média bianual, né? E essa média tem que ser bianual, porque eu não posso ganhar muito dinheiro um ano e ter uma atividade que dá prejuízo no ano seguinte. Então, por isso que a gente trabalha com uma referência de produtividade no mínimo de 2 anos. E essa referência de um ano não tão bom, somada a um ano ruim, tem que dar uma produtividade média no mínimo de 1,5 tonelada por hectare. Quando a gente alcançar esse número, que ele ainda não é factível, pelo menos pelas pesquisas que a gente acabou de receber da radiografia do Rio Grande do Sul, a gente vai ter, sim, uma atividade madura, né, e com um futuro garantido. Em relação a valor, que é o nosso terceiro pilar, né, o IBPCAM trabalha justamente com essa questão da divulgação do consumo da pecan no mercado interno, né, através da contratação de nutricionista, né, e profissionais que podem nos dar exatamente a referência e o embasamento técnico do que nós falamos sobre as vantagens nutracêuticas, né? Não é porque o Demian gosta ou porque o Demian acha que tem alguma coisa, mas porque a gente encomendou, pagou, contratou trabalhos técnicos que nos dizem efetivamente quais são os benefícios à saúde da pecan, e esses trabalhos não têm um fim em si mesmo, eles vão ser refeitos, aperfeiçoados e divulgados pelo IBPCAM através do site, das mídias sociais e através das iniciativas que o próprio Estado nos auxilia na divulgação da fruta. Né? E
talvez uma das ações mais importantes. Quando nós fundamos o IBPCAM em 2018, a gente já anteviu essa questão do problema de excesso de oferta e procura no impacto do preço para o produtor. E a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos, quase 3, com a abertura de novos mercados. E essas ações já são realidade, né? Nós temos no ano de 2021 7 containers exportados com o auxílio do BPCAM, com o auxílio da Fiergs, na qual nós contratamos para fazer prospecção de mercados, e eu falo de exportações de containers feitas por produtores, né, que é justamente quem sofre mais com a oscilação de preço, né? A exportação ela não chega a ser tão atrativa para a indústria quanto é para o produtor, né, porque a indústria tem acesso ao beneficiamento e já a venda com mais valor agregado, né? Então, a gente está fazendo essa ação, já realizamos as vendas finalizadas, com recebimento de mercadoria, com o pagamento dos valores, e também quero compartilhar contigo aqui na Expo Inter, tivemos a oportunidade de conversar com a secretária Covatti, e ela ficou muito feliz por a gente poder, em 2022, lançar essa informação na radiografia da agricultura do Rio Grande do Sul, porque há agora um novo tema, né, que fala das exportações do Rio Grande do Sul. Pois bem, a PECAM acabou de entrar nas exportações, já é uma realidade factível. E aí tu citou uma outra questão muito importante, Carlos, que é a vantagem de nós estarmos no hemisfério oposto aos principais produtores mundiais, né? Nas vendas que nós realizamos até o presente momento, com esses 7 containers, a gente se valeu justamente desta vantagem. Uma falta de oferta de México e Estados Unidos, por eles já terem esgotado ou terem produto com mais tempo de prateleira, que fizeram com que alguns compradores optassem por comprar de um vendedor que não é tradicional, que não é conhecido, né, que é o produtor brasileiro, que ainda não tem um cenário, um destaque no cenário mundial. E isso só comprova a questão de momento de oportunidade, o fato de que agora, nesse mês, iniciam os negócios de México e Estados Unidos e diminui a oferta da procura para a PECAM, mas a PECAM brasileira. Mas nós vamos estar preparados para 2022, iniciar essas ofertas, inclusive antes do início da nossa colheita, né, para aproveitar o acesso a um mercado que paga em dólar e paga muito bem, né? E isso tudo só é possível porque o IBPCAM tem associados, tem representatividade, né, e enxerga esses 3 princípios de qualidade, produtividade e valor como essenciais para que a gente possa efetivamente cumprir a nossa missão. Excelente resposta aí. Saiu do nível local e foi para o nível mundial, do quanto o produtor, quanto o pecanicultor se agrega ao participar do IBPCAM, fazendo parte dessa congregação que é realmente esses produtores e associados, né? E como diz no comentário aqui o nosso amigo, o Carlos Eduardo Scheib, que está nos acompanhando, disse que foi excelente o foco na gestão financeira, para evitar aventuras e desilusões, né? A PECAM Brasil saúda com clareza a exposição real dos números, né? Muito obrigado por estar acompanhando, com certeza só nos deixa felizes por essa exposição, e o Carlos Scheib é o pioneiro aí no desenvolvimento do início do IBPCAM, né? E no início também da nossa PECAM. E quando eu comentava com relação até os benefícios que muitos dos produtores, eu sou testemunha disso, né, que os produtores, quando surgem algum problema, há conversa entre os produtores entre técnicos, tentando buscar algumas informações, como que o Luiz Felipe Raimundi Duarte aqui está fazendo um questionamento, né, que ele nos cumprimenta. E o que recomendam para evitar ataque das caturrita, papagaios, etc. Esse etc. aqui pode deixar bastante coisa para nós, né? Mas entendo que o risco de prejuízo é muito alto, né? E ele comentando que na UPF, eu acredito que deva ser lá na Universidade de Passo Fundo, os experimentos foram... Me desculpe, Luiz Felipe, talvez seja professor lá também, não conheço, mas, enfim, os experimentos foram dizimados dos periquitos, né? Então, dizimados pelos periquitos. E esses tipos de informação, eu sou testemunha que os produtores acabam trocando entre eles as experiências, né? Hoje, com essas ferramentas sociais que nós obtemos, existem alguns
algumas experiências bem exitosas, obviamente, nunca retira e sempre vai ter o local correto, que é a busca por um técnico especializado, pelas informações que vão, em loco, verificar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Mas essas informações, assim, vêm acontecendo. Eu não sei se os produtores vêm reclamando um pouco sobre o ataque desses pássaros, Demian. Esse é um dos problemas, né, que a gente tenha enfrentado. Lembro que eu sou produtor, eu não sou técnico, né, eu sou advogado de formação, né, e piloto comercial de aeronaves just for fun, apenas por diversão. Então, o meu conhecimento agronômico vem das conversas que eu tenho com os técnicos, né, e desses 10 anos aí de experiência na cultura, né. Eu, particularmente, não tenho, né, ali em Pantano Grande, no município onde eu tenho a minha propriedade, nenhum tipo de problema grave, sério com aves, né? Os problemas que acontecem ali, eu convivo com elas, né? Então, tem uma partezinha que efetivamente causa algum prejuízo, né? A caturrita acaba mordendo o chuque ainda verde, derruba um pouco das frutas, né? Mas, para mim, não causa um prejuízo econômico. Aí a gente tem que fazer a adequação à realidade de cada um, né? Então, eu percebo essas aves lá no meu pomar, eu encontro as frutas derrubadas no chão, mas a minha avaliação é de que não demanda uma ação específica de controle, porque não há um prejuízo econômico, tá? Então, eu recomendo aí que a pessoa faça, né, uma avaliação mais criteriosa, para saber se esse tipo de ataque efetivamente justificaria algum tipo de ação para controlar essas aves, ou oferecendo algum outro tipo de atrativo de alimento, ou até algum controle mecânico, sonoro, né? Matar as aves eu não recomendo de forma nenhuma, né? Eu, pelo menos, não tomaria nenhuma ação nesse sentido, né? Por isso que eu digo que no meio ambiente a gente tem que encontrar um local equilibrado. Quando tu tem, às vezes, algum problema, ele é causado por outro desequilíbrio que talvez tu não esteja te dando conta, né? A questão de caturritas no Rio Grande do Sul provavelmente seja mais recente nos últimos anos em função das florestas de eucalipto, né, que causam um habitat bastante favorável para a reprodução dessa espécie, né? Agora, no meu pomar, elas convivem com gaviões e outras aves de forma que não é um grande problema para mim, né? Carlos, se tu puder me permitir aqui, né, tem um comentário da Bruna, né, que ela faz uma continha rápida aqui, né, como a gente chama, continha de padaria, né, gastando 10 mil por ano, colhendo 2 mil quilos, vendendo a 10 reais, né, na verdade, 10 reais vezes 2 mil quilos dá 20 mil reais hectare ano, né, então teria um lucro de 50% nessa atividade. E não empataria, valeria a pena plantar sim, né? Agora, quando a gente faz a abertura de novos mercados para pecan, e essa pecan é uma pecan de qualidade, uma pecan selecionada, colhida por variedade, provavelmente a gente vai conseguir se alinhar a preços mais atrativos, né? Tá no site do IBPecan, as referências do Pecan Report, né? E a pecan, num cenário mundial, na casca, vale $4, pelo menos. A cotação de hoje daria mais de 20 reais, né? Mesmo que tu tire as despesas de exportação e pagamento de transporte para uma venda CIF, né, seguro marítimo, e até mesmo a corretagem de alguém que vai fazer esse negócio, ainda assim é um ótimo negócio, né? Tenho certeza disso, não tenho dúvida disso. Inclusive, no meu caso, eu estou fazendo os investimentos agora, o meu pomar está no 8º ano, né? Eu estou fazendo os investimentos no beneficiamento, né? Em máquinas de colheita, em pós-colheita, secagem, classificação, com o objetivo de poder alcançar esses mercados, né? Que vai estabilizar, pelo menos assim a gente espera, os preços no mercado interno. Perfeito, e sempre lembrando, foi que você deixou bem ressaltado que o valor, isso depende muito de cada produtor, né? Tem produtores que gastam mais e tem produtores que gastam menos, cada um de acordo com a sua realidade. Aqui nós estamos só fazendo essa conta de padaria rapidamente ali, mas é só para fazer essa reflexão.
E também respondendo um pouco a questão dos pássaros, e você respondeu praticamente contemplando quase todos os focos ali, eu diria ainda, se soma a questão da geração dos monocultivos de eucalipto, né, em grande parte do Rio Grande do Sul, com a retirada das frutas nativas, que também faz com que realmente não se tenha outras frutas que não sejam aquelas que estão sendo cultivadas. E dentre elas, a nossa pecan também é atacada, assim como outras culturas são atacadas. Tá? Eu já tive problema também com goiaba, já tive problema com uva, e aí cada situação a gente vai ter que ir buscando as ferramentas tecnológicas disponíveis para essa situação. Obviamente, o que o extremo de todos, que é um ataque, isso não é possível, obviamente, isso é crime, inclusive, né, nós temos que buscar outras ferramentas que possam, e muito bem você utilizou a palavra magnífica, que eu acho essa palavra a melhor que dizer, não é controlar, é conviver, né, porque isso nós vamos ter que conviver com essas distúrbios que ocorrem de alguma maneira, e você falou brilhantemente que tem que descobrir localmente o que pode estar fazendo e atraindo ou buscando um nicho de mercado, um nicho de local ali para essas caturritas, né? Elas são nossas parceiras, já estão em todos os locais, né? Mas eu acho que realmente a Bruna aqui até faz um comentário que tem alternância, e essa alternância, e aí vem até algo que a gente, obviamente, que há um ataque intenso de caturrita. Na Nogueira Pecan, por enquanto, nós não temos ainda tecnologia adaptada às nossas condições para fazer raleio, que o excesso de produção de um ano e a redução do outro é o que ocasiona o que nós chamamos desse fenômeno de alternância de produção, que, de uma certa forma, causa o problema de manejo, né, dos pomares, né? Então, quando o ataque é pequeno das caturritas, em um ataque em estágio inicial, até um controle de raleio manual pode-se assim considerar que ela beneficia na questão da alternância. Obviamente, quando o ataque é muito intenso, aí a gente temos que tomar os devidos cuidados, né? Mas eu acho que nós já estamos atingindo o nosso tempo limite, Demian. Carlos, não, eu preciso compartilhar com vocês um caso concreto, um caso real. O IBPecan, ele tem como objetivo qualificar a discussão, tá? Trazer elementos para o associado, para o investidor ter como fazer a tomada de decisão. Então, eu tive uma conversa com um associado há alguns dias atrás, no qual ele me perguntou: Demian, eu vou cortar as minhas aves, porque a R$10 não vale a pena. Aí eu perguntei para ele: qual é o custo de produção que tu tem? Não sei. Perfeito. Quanto é que tu gasta para produzir? Não sei. Bom, então, primeira coisa, teu dever de casa. Vai para casa, organiza a tua contabilidade, organiza os teus números e descobre quanto é que isso está te custando. Tá? Quanto é que tu está produzindo? Eu estou produzindo 1,5 toneladas. Mas qual é a qualidade da tua fruta? Qual é o rendimento que ela deu? Não sei. Qual é a umidade que o teu grão tu tentou comercializar? Não sei. Então, são perguntas muito básicas que, antes de discutir se vale a pena ou não, cada produtor tem que fazer o seu dever de casa e organizar o seu próprio negócio. Porque, por exemplo, para mim, vendendo a R$10, se eu colher 1,5 toneladas por hectare, pagou todas as minhas contas. E não é uma conta pequena, né? É uma conta aí de R$14 mil por hectare. Agora, eu tenho isso tudo organizado e o IBPecan tem trabalhado para amadurecer essa discussão, qualificar essa discussão e tentar ajudar o produtor a entender um pouquinho do seu negócio. Sair daquela história de uma aventura, de um investimento que era uma aposentadoria, para um negócio sério, um negócio responsável, um negócio competente, que sabe quanto é que está investindo, sabe a quanto que tem que vender e sabe a quanto que tem que produzir. Então, para mim, o número mágico, é 1,5 toneladas para esse preço. Se eu conseguir um preço melhor,
ou eu vou ter mais lucro, ou eu vou poder colher um pouco menos e conseguir manter a minha margem de lucro. Mas essa discussão, ela fica muito rasa quando tu fica falando só, mas eu vendia 16 ano passado e vendia 10 esse ano. Essa informação não é suficiente para dizer se é um bom negócio ou não, né? E aí tu vai ter pomares que vão ter investimento de R$2.000 por hectare, tu vai ter outros que vão ter investimento de R$15.000 por hectare. Então, cada um com a sua realidade, cada um que busque as suas respostas, cada um que busque quanto está produzindo, o que tem que gastar, porque também tem outra questão, Carlos, às vezes tu só ter dinheiro não significa que dinheiro para investir, que tu consiga colher 2, 3, 4 toneladas por hectare, que isso seja um bom negócio, porque isso vai aumentar o teu custo de produção, né? Então, eu também conversei com muitos outros produtores muito organizados, muito competentes, que elevaram a sua produção média de mais de 3 toneladas por hectare e chegaram à conclusão que não valia a pena, porque o custo para colher mais de 3 toneladas era tão caro que não pagava aquela diferença em nozes que eles estavam colhendo a mais, né? E então tu tem que organizar o teu negócio, tu tem que trabalhar de forma séria, né? E é isso que a gente está tentando ajudar, né? Ajudar a conhecer a realidade, ajudar a alcançar qualidade, melhorar a produtividade e ter valor para o fruto que a gente está comercializando, né? Seja aumentando a demanda, né, no mercado interno, seja prospectando novos clientes no mercado mundial. Então, perfeito. Acho que a Bruna levantou uma questão que também é uma questão emergente, importantíssima. Foi muito boa a pergunta que ela fez. Também o nosso amigo lá de Passo Fundo, que levantou a questão do problema com os pássaros, né? São perguntas extremamente importantes e você ressaltou muito bem que antes mesmo de saber o quanto que vai ganhar, é saber qual é o ponto de equilíbrio, né? Quanto você gasta para produzir 1 quilo de nozes, né? Quando o produtor chegar na ponta do caderninho ali, sabendo quanto que ele gasta para produzir 1 quilo de nozes, ele vai saber quanto que o produto dele vai poder ser vendido, preço de comercialização, quanto de tecnologia, quanto daquele recurso ele vai poder investir em tecnologia, em melhorias para o seu pomar, equipamento, mão de obra, né? E que ele, assim, obviamente, também possa ter os recursos que ele quer implementar dentro da sua propriedade. Perfeito. Acho que essa condição é algo que é uma evolução do setor, né? E é algo que nós vamos estar buscando dentro desse projeto PECAM 2030, buscando também, de uma certa forma, de compartilhar essas experiências mais técnicas e cientificamente que possam ser empregadas em diversos cenários de cada produtor aí, né? Demian, então, eu acho que nós vamos para o encerramento. Eu gostaria de passar aí para você. Não, por mim, a gente pode conversar mais umas 2 horas aí, Carlos. Eu estou à tua disposição. Eu estou com medo que, de repente, eles possam, o pessoal da organização da Expofeira possa estar... Nos cortar. Eu tenho certeza absoluta que, se nós continuássemos aqui nessa nossa conversa, nós iríamos noite adentro, né? Mas realmente nós temos outras palestras aí que devem estar acontecendo logo em seguida, e infelizmente, para mim, muito infelizmente, esse tempo é muito curto, né? Então, eu gostaria que você pudesse fazer a sua despedida, e depois aqui a gente dá o finalmente, e aí acabamos a nossa conversa. Eu queria deixar a mensagem aqui, Carlos, para as pessoas que estão nos assistindo, de que o IBPECAM é formado por pessoas dos elos da cadeia produtiva. Eu, Demian, produtor de nosso PECAM, tenho os mesmos problemas que os outros produtores enfrentam, né? Os mesmos desafios para tornar o meu negócio viável, rentável, e não uma aposentadoria, mas um projeto de longo prazo, que vai me gerar frutos, literalmente, né, para mim e para as próximas gerações da minha família, se Deus assim me permitir, né? Então, os nossos interesses são os mesmos. Nós não temos pontos de confronto, né? O IBPECAM tem a bênção de Deus de ser um instituto no qual a gente tem conseguido trabalhar de forma extremamente harmônica, porque nós queremos a mesma coisa que todos os produtores, né? Nenhum dos elos da cadeia produtiva é inimigo ou empecilho do nosso crescimento, pelo contrário, são elos essenciais sem os quais nós não estaríamos fazendo essa reunião hoje, e sem os quais nós não teríamos futuro.
né? Sem um viveiro, não teriam mudas, sem a indústria não teriam os investimentos e o fomento necessário para nos impulsionar até esse momento. Sem a organização dos produtores, a gente não teria como tomar frente e efetivamente enfrentar esses desafios que foram postos para nós, né? E sem, principalmente, o auxílio do Estado, das instituições de pesquisa, da qual eu destaco sempre a Embrapa. Eu sou fã da Embrapa, né? E também as universidades, né? Então, eu acho que estamos todos juntos aqui para que esse desafio seja vencido e que a gente possa fazer aí o PECAM 2030 virar PECAM 2040 e PECAM 2100, né? Porque é um projeto de longo prazo e que a gente vai estar junto aqui por muitos e muitos anos, se Deus quiser e assim nos permitir. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? E deixo aqui um abraço a todos, em especial ao meu grande amigo, professor doutor Carlos Roberto Martins, né? Quase esgotou o assunto na tua apresentação, né, Tia? Não, foi ótimo, foi muito bom esse momento, Demian, e aqui não tem como não agradecer a tua disponibilidade e a tua pronta disponibilidade sempre que é chamado, convocado para que nós possamos estar fazendo esses tipos de conversa, esse tipo de manifestação, onde aqui eu também deixo o meu depoimento como pesquisador da Embrapa e destacar a importância que tem o IBPECAM para a Embrapa, a importância que tem o IBPECAM no sentido de realmente ser a cara do produtor, congregar o produtor e ser o representante de um setor que é demandante em muitas pesquisas, como muitas nós vimos aqui, algumas lacunas que são existentes. Então, meu muito obrigado por você personalizar tão bem e conseguir trazer essas informações mundiais, né, e de nível local aqui sobre o IBPECAM e a cultura da nossa PECAM. Agradeço demais a tua presença, agradeço demais a presença daqueles guerreiros que continuaram assistindo essa nossa conversa, essa nosso debate, essa nossa explanação sobre nosso PECAM, e também agradeço aqueles que estão visualizando depois desse momento que vão visualizar em um outro momento, né? Um momento mais adequado para eles. Também a gente desde já faz esse agradecimento especial. E aqui também gostaria de agradecer, porque existem várias pessoas que, para quem esses dois rostos bonitos que estão aqui aparecendo, existem várias pessoas aí que também fazem com que isso aconteça, né? Aqui, no caso, manifestando aqui um agradecimento especial ao Rui e à Cíntia, que puderam fazer com que a gente estivesse aqui nesse momento, e através dele agradecer tantas pessoas que fazem com que nós possamos estar aqui nos manifestando de uma forma virtual, né? Mas de uma forma bem importante. Então, gostaria de agradecer, apenas dizendo uma pergunta que eu observei na última olhada em relação às perguntas que estão aparecendo. Eu não me lembro o nome da pessoa, mas vou dar um spoiler aqui, né? Perguntava a respeito de uma publicação em que nós estamos trabalhando nisso, tá? A Embrapa, junto com pesquisadores nacionais e pesquisadores parceiros de outros países, buscando também para trabalhar essas informações de uma forma mais padronizada, de uma forma mais compartilhada, isso possa estar na prateleira, na cabeceira da cama, como eu tenho de outros lugares aqui na minha casa. Então, Demian, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado a todos que estão assistindo e até uma próxima. Carlos, me permite? Sim. Antes de encerramento, né, não posso deixar aqui de deixar uma mensagem. Sim, vale a pena plantar PECAM, tá? Vale muito a pena plantar PECAM, tá? Sobre vários aspectos, inclusive o econômico e financeiro. Tá? Só reforço, faça um projeto bem feito, e saiba quais são os volumes de investimento que tu pode fazer, o período de carência que tu vai ter, o retorno que tu vai alcançar. Organize muito bem o seu projeto e conte com o IBPECAM no auxílio
das dúvidas que possam surgir e que não vão vir pelo caminho, né? Porque essa é uma atividade laboral, é um trabalho, é um investimento, é algo que a gente vai realizar e que não vai cair do céu, né? Mas sim, tenho certeza que vale a pena plantar pecan, tá? Só queria deixar essa mensagem, Carlos, antes da gente terminar. Tá certo. Excelente mensagem. Os produtores contam com o apoio de uma associação do Instituto Brasileiro de Pecanicultura e também os produtores contam com o apoio e o suporte das universidades em Emater e também aqui, nesse dia, explanado pelo apoio da Embrapa Clima Temperado no suporte às suas lacunas e deficiências e dificuldades e as oportunidades que possam aparecer. Muito obrigado, agora sim, muito obrigado, Demian, obrigado a todos por estarem aqui conosco até esse momento. Até breve. Até. Boa noite. Boa noite.